Oi pessoal, vamos para o nosso último vídeo dessa série de vídeos de direito civil, tratando então do direito das sucessões, com foco na sucessão testamentária. Bom, o que é a sucessão causa-mortes? É quando há transferência do patrimônio de uma pessoa, chamada de cujus, para outra pessoa em razão do falecimento da primeira. E quando ocorre a abertura dessa sucessão? É no momento da morte. No momento da morte, automaticamente se transmite o patrimônio do de cujus para os herdeiros ou legatários. Mesmo que depois ainda tenha o procedimento de partilha e tudo mais, é nesse momento que se considera a transmissão do patrimônio. E qual que é o local de abertura da sucessão? É onde o de cujus tinha o seu último domicílio. Não é o local da morte. A não ser que o de cujus não tivesse domicílio, então se considera o local da morte onde tinha algum imóvel, e se não tivesse nenhum imóvel, aí sim se considera o local do falecimento. Bom, algumas classificações sobre a sucessão. Primeiro, a sucessão pode ser dividida em legítima e testamentária. Legítima é quando os herdeiros são aqueles indicados por lei, e o autor da herança ou a autora da herança não deixou nenhum testamento. Testamentária é quando os herdeiros e legatários são indicados por meio do testamento deixado pelo autor ou autora da herança, em testamento ou codicilo, que a gente vai ver mais para frente o que é exatamente. Então, a testamentária decorre de um ato de vontade do autor da herança. Quanto à abrangência, a gente pode classificar a sucessão em sucessão a título universal e sucessão a título singular. A sucessão a título universal é quando os herdeiros sucedem o falecido na totalidade da herança, porque a herança é considerada uma universalidade de direito. Então, até que seja efetivada a partilha dos bens, os herdeiros eles sucedem a herança como um todo, até que ocorra a partilha, né? Já a sucessão a título singular é no caso dos legados, que a pessoa ela sucede a um bem específico e determinado, foi especificado, determinado em testamento pelo autor da herança. E não, então é a título singular e não a título universal. Vamos então falar sobre a sucessão testamentária. O testamento é o instrumento em que o autor da herança manifesta a sua vontade sobre o seu patrimônio, ele dispõe sobre as últimas vontades sobre o seu patrimônio e também pode fazer algumas outras declarações, como reconhecer um herdeiro, deserdar outros herdeiros, nomear tutor, entre outras. E a partir de 16 anos, a pessoa já tem capacidade plena para fazer um testamento, sem precisar de nenhum auxílio de tutor ou curador. Então, a partir dos 16 anos, capacidade plena para testar. Não esquecer disso. E a capacidade, de uma forma geral, para fazer um testamento, ela é verificada no momento em que se realiza o testamento, em que é escrito aquele testamento. Não importa se depois disso sobrevier incapacidade. O testamento continua sendo válido, porque no momento em que ele foi realizado, a pessoa era capaz para tanto, mesmo que depois venha a se tornar incapaz. E importante lembrar que o testamento é um ato personalíssimo, só a pessoa pode fazer. E é considerado inválido o testamento conjuntivo, que é aquele quando mais de uma pessoa realiza o mesmo testamento. Por exemplo, um casal decide fazer um testamento só para ambos. Isso não vale, ok? No direito brasileiro, somente a pessoa pode fazer um testamento em relação ao seu próprio patrimônio e outras declarações. É personalíssimo. E há certas limitações ao direito de testar. Se houver herdeiro necessário, que são os ascendentes, descendentes e cônjuge, o autor da herança ele só pode dispor em testamento sobre até metade do seu patrimônio, porque a outra metade é protegida para os herdeiros necessários. É o que a gente chama de legítima. Ele não pode dispor sobre a legítima vai para os herdeiros necessários. Quanto à outra metade,
ele dispõe da forma como ele preferir. E pelo testamento, a pessoa também pode deixar um ou mais bens específicos e determinados para certas pessoas. Isso é chamado de legado. Ela deixa um bem determinado para fulano. A gente já falou, né, um pouquinho sobre legado. E a diferença entre legatário e herdeiro é que o herdeiro sucede a título universal e o legatário a título singular. Não sucede na herança como um todo. Quanto aos tipos de testamento, primeiro é o testamento público, que é aquele escrito por tabelião de notas, de acordo com a manifestação do testador e na presença de duas testemunhas. Já o testamento cerrado é aquele escrito pelo testador ou por outra pessoa, com a assinatura do testador. E esse testamento ele é entregue ao tabelião para aprovação. Depois que o tabelião aprova, ele devolve ao testador cerrado, devolve o testamento lacrado. E quando houver a abertura da sucessão, esse testamento só será considerado válido se ele for entregue ao juiz ainda lacrado. Tudo bem? E terceiro tipo de testamento, testamento particular. É aquele que é redigido e assinado pelo testador. Ele é lido diante de 3 testemunhas, as testemunhas também assinam e ponto. Pode ser guardado pelo testador ou por outra pessoa, não precisa ser levado a tabelião de notas. É o testamento mais barato de fazer, porque não tem emolumentos, enfim, é mais prático. Porém, não há segurança de estar registrado, né? E por fim, o Código prevê ainda os testamentos especiais, que são o testamento marítimo, testamento aeronáutico e o testamento militar, que é para o caso de pessoas em viagem ou a serviço das Forças Armadas. Esses 3 tipos de testamentos especiais estão num rol taxativo. O Código diz que não pode haver nenhum outro tipo de testamento especial, tudo bem? Não esquecer disso. Os tipos de testamento são só aqueles previstos pelo Código Civil. Já a revogação do testamento, qualquer que seja o testamento, de qualquer tipo desses que a gente falou, ela pode ser expressa ou tácita. Expressa quando decorre da declaração de vontade do testador, de que está revogando aquele testamento. Tácita é quando o testador não se manifesta sobre a revogação, mas ele realiza um novo testamento, que então entra em conflito com o anterior. Por outro lado, nós temos o rompimento do testamento, que é diferente da revogação. Rompimento é quando o testador realizou o testamento, ele desconhecia a existência de algum descendente. Ou então sobreveio um descendente, surgiu um descendente após a realização do testamento. Então, esse testamento que o testador tinha feito, ele é considerado rompido. Ele não vale, ele perde toda a sua eficácia, de um modo geral, porque ele desconsiderou a existência de um descendente, que é um herdeiro necessário. A não ser no caso em que no testamento o autor de herança somente dispôs sobre metade do seu patrimônio. Ele não excedeu o limite da legítima. A legítima ficou lá protegida. Nesse caso, não se considera rompido o testamento. O testamento continua valendo, normalmente. E existe ainda uma outra forma de dispor sobre as suas últimas vontades, que é chamada de codicilo, ou pequeno escrito, ou até mesmo, às vezes na teoria aparece, pequeno testamento, que é quando o autor da herança dispõe sobre algumas questões sobre o seu enterro ou sobre pequenos bens de pequena monta, móveis, joias de pequeno valor, roupas, etc., que ele deixa para alguém. Como é de pequena monta, isso é considerado codicilo e não se exigem as mesmas formalidades que são exigidas em relação ao testamento. Ok? Bom, pessoal, essas eram as dicas. Terminamos os vídeos de Direito Civil. Quero desejar a todo mundo uma ótima prova no exame da ordem e muito sucesso!